Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na jornada desde os tempos do Antigo Testamento até o momento do nascimento do Messias. Ao acompanhar todo o conteúdo, você será guiado pelas Escrituras, entendendo completamente a saga do povo de Deus. Tudo começou no início dos tempos, quando apenas Deus existia. Ele é eterno, o ser que nunca teve um começo, sempre existindo desde a eternidade. Não houve um momento em que ele não estava presente, ele é a fonte de toda a existência. Deus não foi criado, ele é o criador de tudo o que existe. Ele é o próprio conceito de eternidade, sendo o pai desse atributo fundamental. Desde o início dos tempos, Deus foi o único criador. No princípio, ele deu origem aos céus e à terra. No sexto dia, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e da costela do homem, criou a mulher. Adão e Eva foram criados como seres perfeitos, puros e inocentes, desfrutando de plena comunhão com Deus no jardim do Éden, onde eram responsáveis como mordomos da criação divina. Porém, a queda deles no pecado marcou o início da depravação humana. Todos os descendentes de Adão foram afetados por essa queda. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por inveja, Caim matou Abel, tornando-se o primeiro homicida da história. Mais tarde, tiveram outro filho, Sete, de quem surgiu uma linhagem que se voltou para Deus. Com o aumento da maldade e violência na terra, Deus decidiu destruir a humanidade através do dilúvio, preservando apenas Noé, sua família e os animais na arca. A partir dos descendentes de Noé, Deus iniciou o repovoamento da terra, dando origem a diferentes povos. Sem foi o ancestral dos povos semitas, Cã dos africanos e asiáticos, e Jafé dos europeus. Mais tarde, Deus escolheu Abraão, chamando-o da terra dos caldeus, para formar uma nação que seria o instrumento para trazer o Messias prometido ao mundo. Abraão deixou sua terra e parentela, tornando-se um peregrino da fé. Ele foi acompanhado por seu sobrinho Ló, que se tornou pai de 2 nações. Deus prometeu a Abraão um filho, o filho da promessa, e que ele seria pai de uma grande nação, abençoada por todas as famílias da terra. Apesar de esperar 11 anos, a promessa de Deus foi finalmente cumprida. Deus, para cumprir sua promessa, permitiu que Sara, esposa de Abraão, desacreditasse e entregasse sua serva Agar para se unir a Abraão. Dessa união nasceu Ismael, que se tornou o patriarca de uma grande nação, o povo árabe, historicamente inimigo de Israel. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu e prometeu-lhe uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar, mas também revelou que sua posteridade seria escrava por 400 anos. Deus mudou o nome de Abraão de o grande pai para o pai de uma grande nação antes mesmo do nascimento do filho da promessa. Abraão tinha 100 anos e Sara, sua esposa, 90 anos quando Isaque nasceu. Isaque se casou com Rebeca, que era estéril, e após 20 anos de casamento, ela concebeu e deu à luz 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú se tornou o pai dos Edomitas, enquanto Jacó, após um encontro transformador com Deus, recebeu o nome de Israel, simbolizando sua luta e perseverança com Deus. José, vendido como escravo por seus irmãos, ascendeu ao poder no Egito devido à sua habilidade em interpretar sonhos. Ele desempenhou um papel crucial na preservação do povo de Israel durante uma grande fome. Esses eventos, envolvendo os patriarcas, não apenas narram as origens do povo de Israel, mas também destacam lições profundas de fé, provisão divina e redenção. Jacó teve 12 filhos e uma filha, e por meio de José, sua família se estabeleceu no Egito, onde se multiplicaram rapidamente. A trajetória de José no Egito é uma história de resiliência e providência divina, destacando sua fé e integridade, que o levaram ao favor de Potifar, um oficial egípcio. José, um servo fiel e competente, mesmo injustamente acusado e preso, continuou a ser abençoado por Deus. Na prisão, ele revelou sua habilidade divina de interpretar sonhos, chamando a atenção do faraó.
Sua interpretação dos sonhos do faraó, prevendo 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome, não apenas salvou o Egito da catástrofe, mas também o elevou a uma posição de grande autoridade como governador. José administrou sabiamente os recursos durante os anos de abundância e de fome, garantindo não apenas a sobrevivência do Egito, mas também de sua própria família, que veio em busca de alimento. Sua história no Egito é um poderoso testemunho da soberania de Deus, que transforma o mal em bem e preserva seu povo nas circunstâncias mais adversas. Após 400 anos no Egito, liderados por Moisés, cerca de 2 milhões de pessoas, um marco decisivo na jornada do povo de Israel, foi a revelação divina no Monte Sinai. Lá, Deus estabeleceu sua aliança com o povo de Israel, entregando a Moisés as leis que regeriam suas vidas. Os 10 mandamentos destacam-se como um código moral fundamental, enquanto uma miríade de outras leis abrangem diversos aspectos da vida social e religiosa. A peregrinação pelo deserto em direção à Terra Prometida, originalmente planejada para 3 meses, durou 40 anos devido à incredulidade do povo, evidenciada pelo relatório pessimista dos espias. Deus castigou severamente essa geração, permitindo apenas a entrada de Josué e Caleb na Terra Prometida. A peregrinação pelo deserto foi uma jornada de aprendizado e purificação, moldando o caráter do povo de Israel. Após os 40 anos de peregrinação, sob a liderança de Josué, iniciou-se um período de conquista da Terra Prometida. Os 330 anos seguintes foram marcados pelo governo teocrático, conhecido como período dos juízes, uma época de instabilidade espiritual e altos e baixos na vida de Israel. Deus levantou líderes corajosos, como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel, para libertar Israel dos opressores e guiá-los em momentos de necessidade. A transição para a monarquia começou com o pedido do povo por um rei, e Saul foi ungido como o primeiro rei de Israel. Porém, após um reinado inicial promissor, Saul caiu em pecado e apostasia. Davi, que reinou por 40 anos, sucedeu a Saul, estabelecendo Jerusalém como a capital de Israel e sendo lembrado por seu governo bem-sucedido. Grande, Davi consolidou seu reino, destacando-se como o mais proeminente rei de Israel. Ele acumulou riquezas, conquistou terras e venceu batalhas, sempre mantendo sua conexão com Deus. Mesmo cometendo graves pecados, Davi se arrependeu sinceramente e foi perdoado por Deus. Da linhagem de Davi veio o Messias. Após a morte de Davi, seu filho Salomão reinou por 40 anos, conhecido por sua sabedoria e riquezas. Ele construiu o Templo de Jerusalém e desfrutou de um governo de paz. No entanto, devido à influência de suas muitas esposas, Salomão se afastou de Deus. No final de sua vida, ele se voltou novamente para Deus e se arrependeu de seus pecados. O reinado de Salomão marcou o início de 120 anos de Reino Unido. Saul caiu na feitiçaria, Davi no adultério, e Salomão na idolatria. Deus, atendendo aos desejos do povo, permitiu-lhes reis, mas também lhes trouxe consequências por suas escolhas insensatas. Além do impacto político e econômico do reinado de Salomão, sua contribuição para os livros de sabedoria e poesia no cânon bíblico é fundamental. Ele é tradicionalmente creditado como autor de vários desses textos, incluindo Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Esses livros enriquecem o Antigo Testamento com sua profundidade literária e espiritual, inspirando gerações ao longo dos séculos. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono, mas seu governo foi marcado por uma divisão no reino. 10 das 12 tribos seguiram um novo líder, Jeroboão, formando o Reino do Norte, enquanto Judá permaneceu no sul. O Reino do Norte durou 209 anos, com uma série de reis ímpios que se afastaram de Deus. No Reino do Sul, Judá, alguns reis foram piedosos e levaram a nação à prosperidade. No entanto, a nação também se corrompeu profundamente, ignorando a voz de Deus. Como consequência,
Deus os disciplinou, enviando o exército babilônico para invadir Jerusalém e levar o povo ao cativeiro. Durante o cativeiro, profetas como Jeremias, Ezequiel e Daniel foram levantados por Deus para chamar o povo ao arrependimento. Após 70 anos, o povo de Judá retornou à sua terra, iniciando um período de reconstrução e reforma espiritual. A reconstrução do templo enfrentou desafios dos samaritanos e, mais tarde, a obra foi paralisada por cerca de 20 anos. No entanto, após a intervenção dos profetas Ageu e Zacarias, o povo se arrependeu e concluiu a reconstrução com grande entusiasmo. Ao longo dos séculos, o povo de Judá oscilou entre obediência e rebelião, levando a períodos de bênção e disciplina divina. Profetas como Malaquias continuaram a chamar o povo ao arrependimento até o encerramento do Antigo Testamento, preparando o cenário para a vinda do Messias. Herodes, apesar de suas realizações como a construção do porto de Cesareia e da fortaleza de Massada, era um homem inseguro e violento, assombrado pelo medo de perder o trono. Sua história é marcada por atos de crueldade, incluindo o assassinato de familiares e o temor constante de conspirações contra ele. Casou-se múltiplas vezes e teve numerosos filhos, mas sua paranoia o levou a eliminar potenciais ameaças, como quando mandou matar todos os nobres da família de sua esposa, Mariana, por receio de traição. Também ordenou a morte de seu sobrinho, o sumo sacerdote Aristóbulo, e de sua própria sogra. Seus atos brutais não pouparam nem mesmo seus próprios filhos, a quem considerava possíveis rivais ao trono. Herodes foi um tirano sanguinário, disposto a eliminar qualquer um que pudesse desafiar seu poder, inclusive seus próprios descendentes. O homem que se mostrou tão implacável diante de ameaças percebidas ficou alarmado com a notícia dos magos sobre o nascimento de um menino em Belém, destinado a ser o rei de Israel. Herodes temia pela sua posição e ordenou a execução de todas as crianças na região, na esperança de eliminar o suposto concorrente. Após a morte de Herodes, seu reino foi dividido entre seus filhos, mas a instabilidade política persistiu na Judéia. Arquelau, um dos herdeiros, governou com mão de ferro, levando os judeus a pedirem a intervenção dos romanos. O domínio romano trouxe um novo governador, Pilatos, exacerbando as tensões na região. Essa tumultuada situação política alimentou a esperança de um Messias libertador entre o povo judeu, ansioso por se livrar do jugo romano e alcançar a redenção prometida por Deus. A história de Herodes serve como um exemplo sombrio do poder corruptor e da brutalidade do poder político, contrastando com a expectativa messiânica de justiça e libertação. A história de Herodes, com toda a sua violência e tirania, lança uma sombra sobre o poder humano e suas consequências devastadoras. No entanto, também nos lembra da fragilidade do orgulho humano e da efemeridade do poder terreno. Apesar de sua busca desesperada por segurança e controle, Herodes não pôde escapar da inevitabilidade da morte e do julgamento. Essa história nos convida a refletir sobre a natureza do poder e da liderança. Mostra como a ganância, o medo e a busca desenfreada pelo poder podem corromper até mesmo os mais poderosos, levando a atrocidades e injustiças. Herodes, com todo o seu poderio, não encontrou paz nem segurança em sua vida tumultuada. Uma lição fundamental que podemos extrair dessa história é a importância da humildade e da responsabilidade no exercício do poder. O verdadeiro poder não reside na opressão ou na dominação, mas sim na capacidade de servir e cuidar daqueles que estão sob nossa liderança. A busca por controle absoluto e a supressão dos outros inevitavelmente levam à ruína. Além disso, a história de Herodes nos lembra da importância de permanecermos vigilantes contra a tirania e a injustiça, e de nos opormos firmemente a qualquer forma de opressão. Devemos aprender com os erros do passado e trabalhar para construir um mundo onde a justiça, a compaixão e o respeito pelos direitos humanos sejam os princípios orientadores. Portanto, ao olharmos para a história de Herodes, somos desafiados a buscar formas de exercer o poder de maneira responsável e compassiva, e a trabalhar pela criação de uma sociedade baseada na dignidade humana e na igualdade de oportunidades para todos.
Que Deus os abençoe. Amém e graças a Deus.